Fala aí, nação rubro-negra. Vamos às notícias quentinhas. Após a vitória, o Flamengo já se prepara para um novo confronto com o Atlético Mineiro. Felipe Luiz já aponta um novo camisa 9 e Gabigol já está sentindo a pressão. O clima está pegando fogo na Gávea. Em preparação intensa para o confronto contra o Atlético. Já o Flamengo pode estar no máximo de uma mudança. Isso mesmo. E claro que a gente está aqui para contar todos os detalhes para vocês. Agora, queremos saber o que você acha dessa notícia. Quem realmente deve ser o titular, esse camisa 9 que está chegando aí. E ele, o Gabigol, vai perder o seu espaço? Vamos saber nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar ali o sino das notificações e, claro, deixar aquele like. Agora sim, vamos direto para o corte. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que venceu o Juventude por 4-2 em mais uma boa partida dos jogadores do Flamengo, jogadores comandados pelo técnico Felipe Luiz, e o Flamengo voltando a fazer 4 gols em um jogo, algo que não acontecia desde julho, desde aquela vitória em cima do Atlético Mineiro. Vocês vão se recordar que também foi por 4-2. Antes de mais nada, galera, eu estava aqui preparando o meu roteiro para esse vídeo de agora, e eu estava nas redes sociais dando uma olhada, zapeando ali e tal, e eu tô vendo uma galera, inclusive jornalista, dizer que a expulsão do Nenê ontem só aconteceu porque foi contra o Flamengo. Só para contextualizar, o árbitro expulsou o Nenê porque se sentiu ofendido após um palavrão que o jogador disse ali durante a conversa com o árbitro, durante uma cobrança do árbitro. Só para recapitular, então você que está fazendo questão de ficar chorando, reclamando, dizendo que a expulsão aconteceu só porque foi contra o Flamengo, é só você fazer uma pesquisa rápida, porque eu lembro disso, eu só fui ver qual ano era, porque eu estava na dúvida se tinha sido em 2020 ou 2021. Mas em 2020, em um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o Gabigol foi expulso pelo mesmo motivo, por ter dito um palavrão na ocasião para o árbitro, ali no fim do jogo, já nos acréscimos. Então, na boa, não existe isso de a arbitragem ajuda o Flamengo. Pô, que mimizada danada. A arbitragem do futebol brasileiro é horrível. É você torcer para a arbitragem não errar contra o seu time. É isso que tem acontecido nos últimos anos, sobretudo nessa temporada. Eu comecei com esse desabafo, até esqueci de pedir para a galera se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Lembrando que a KTO, nossa parceira, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Tem um link na descrição, lembrando que é só para maiores de 18 anos, você que é menor não pode, e eu peço sempre para vocês jogarem com responsabilidade. Aproveite bastante o site da KTO, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Lembrando, utilizando o cupom VENE, tem free bet, bônus, vou deixar o link aí na descrição, aproveite bastante. Vamos para as informações? Vamos lá, galera. Antes de mais nada, mais uma ótima entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, abordando todos os assuntos. É questionado, responde de uma maneira simples para o torcedor entender, mas responde. E também é ele que fala. Ele não coloca nenhum auxiliar, nenhum preparador físico, não. É ele que fala. E sim, isso é uma crítica ao ex-treinador do Flamengo, Tite, que tinha uma entrevista coletiva horrível, péssima, não sabia se comunicar com o torcedor. Acho que grande parte da derrota dele na passagem pelo Flamengo envolve muito a comunicação também. Ele não sabia se comunicar com o torcedor, e muita gente acha que entrevista coletiva é bobagem, não serve de nada. Não, é ali que o treinador, o jogador, ele tem a oportunidade de falar, de explicar o que ele decidiu, as decisões tomadas durante o jogo para o torcedor, não é para a imprensa. E nessa entrevista coletiva foi sensacional. O Felipe Luiz abordou vários assuntos esses que eu vou trazer para vocês aqui. Inclusive, alô Gabigol, abre o olho. Felipe Luiz achou um 9 no elenco do Flamengo e esse 9 vai brigar pela titularidade com você, Gabigol. Já já vou explicar essa situação para vocês. Sobre gols sofridos, o Flamengo fez 4, mas tomou 2. Ele foi questionado sobre isso.
Ele falou, como falei, sempre pressionar alto e propor com os 10 jogadores. Você corre riscos. É um risco que eu sei que vou correr. Sempre vão existir erros. Claro que esses erros têm que ser corrigidos, treinados e melhorados. Mas eu sou consciente, eu sei que vão acontecer. E hoje foi um erro. Um erro que os dois Léos, no caso, Léo Pereira e o Léo Ortiz, os jogadores que estavam fazendo a zaga do Flamengo, os dois Léos sabem que aconteceu, não preciso nem falar para eles, mas sempre com a confiança do treinador de que eles têm que fazer o que eu peço. E eles estão fazendo. Alguns momentos vão criar desajustes na defesa. Claro que não gosto de tomar gol, não quero tomar gol. Vou fazer de tudo para corrigir durante a semana. Treinar esse aspecto da vigilância para poder ter a bola com mais segurança. E na boa, assim, já que ele tocou no assunto Léos, a dupla de zaga, eu penso que a dupla de zaga tem que ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Por quê? E eu vou justificar essa minha fala aqui, porque eu faria isso. Com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, você teria velocidade. Fabrício Bruno tem uma velocidade absurda. Quer queira ou não, é muito difícil ganhar do zagueiro rubro-negro na velocidade. Tem uma explosão muito boa, mas não tem uma saída de bola muito boa. O que o Léo Ortiz tem em excelência. Então, acho que os dois se completam. E, além do mais, os dois jogaram juntos durante muito tempo, nos tempos de Red Bull Bragantino. Eles se conhecem dentro de campo. Já tem entrosamento. O Léo Pereira, e isso aqui não é uma crítica ao Léo Pereira, mas eu acho que o Léo Pereira, quer dizer, acaba sendo uma crítica de uma maneira indireta, ele está expondo o setor defensivo, muitas vezes, em muita ida ao ataque. Ele não está fazendo a cobertura do lado esquerdo da maneira correta, como fez em outrora. Então, acho que o Léo Pereira, nesse momento, merece ficar como opção no banco de reservas e o Fabrício Bruno ser titular. Inclusive, o Felipe Luiz foi questionado sobre o Fabrício Bruno e ele disse, Fabrício, como eu falei em outras coletivas, é um jogador espetacular. Para esses jogos agora, preferi começar com o Léo Ortiz e Léo Pereira por uma questão estratégica. Contra o Fluminense, eu decidi começar com o Fabrício por uma questão estratégica. E eu não errei, ok? Não veio a vitória, mas o que eu vi do Fabrício me agradou muito. E eu já conheço também, não é novidade, e o Fabrício está para ajudar a equipe, nem sempre deixa muito claro isso. Tanto ele quanto o David sempre estão treinando bem. Davi, no caso, que é o caso do Davi Luiz, sempre estão treinando muito bem. Se esforçando, estão ajudando a equipe do lugar onde estão agora. Não entraram hoje, por exemplo, mas ajudaram a equipe. No próximo jogo, como você falou, o Fabrício pode jogar. Talvez o Davi Luiz também. São jogadores muito importantes para mim, já entenderam como eu quero jogar e pouco a pouco eles vão tendo minutos. O Léo Pereira está suspenso, próximo jogo do Flamengo, que é contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, dia 31, ou seja, quinta-feira que vem, se eu não estou enganado, vou até conferir aqui no calendário, é isso mesmo, quinta-feira que vem o Flamengo encara o Internacional, um jogo atrasado da 17ª rodada, jogo importante. O Internacional vencendo o Flamengo, passa o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, Felipe Luiz falou sobre o Fabrício Bruno, porque escolheu o Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu escolheria o Fabrício Bruno para fazer dupla de zaga com o Léo Ortiz. E você? Pode comentar à vontade aí. Outro jogador que foi muito elogiado foi o Everton Araújo, que esse, inclusive, ganhou a vaga titular, deixando o Alcaraz, jogador mais caro da história do Flamengo, no banco de reservas. Eu confesso que eu imaginava o Alcaraz jogar, mas o Everton Araújo jogou como primeiro volante, um pulgar mais adiantado, e o Everton Araújo foi muito bem na partida de ontem novamente. A mim, não me espanta, não me surpreende, sempre acompanho o Everton Araújo desde os tempos de categoria de base, desde os tempos de Volta Redonda, inclusive, porque ele é cria das categorias de base de Volta Redonda, e o Felipe Luiz disse sobre o Everton Araújo. Everton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo um complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito. O maior dom que pode ter um ser humano é essa vontade de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio. Ele e o Eric Pulgar. Estou muito feliz de ter mais uma opção como volante. Tá aí, elogios ao Everton Araújo. Agora vamos para a informação principal do vídeo, que isso me chamou muita atenção e eu fui apurar os bastidores dessa situação, porque o Gabigol
pode ter a titularidade ameaçada. Pode ter não, está com a titularidade ameaçada, porque o Felipe Luiz achou, entre aspas, um outro camisa 9 dentro do elenco. E não é o Carlinhos, que está machucado, e obviamente não é o Pedro, que só volta ano que vem, porque também está lesionado. Ele disse, sobre o Plata, ele compete em posição tanto com Bruno Henrique e Michael na esquerda, mas sabemos que a melhor versão dele é na direita. Aí ele compete com o Gerson. E eu vejo ele como um 9 porque ele tem muita velocidade, tem boa relação com a bola e ataca muito bem espaço. E eu sempre tento dar minutos para poder dar confiança. Ele é muito importante para a gente. Hoje entrou e fez um jogo excelente, mas ele sempre tem a tendência a tirar para a posição dele. Isso requer trabalho para entender os movimentos que um 9 de ofício deve fazer. O mais importante é que eu tenho os coringas à disposição. Eles colocam a equipe acima de tudo. Pois é. Gabigol, pelo que eu apurei, o Felipe Luiz pensa sim em escalar o Gonzalo Plata como 9. Então, Gabigol, você que foi titular nos últimos 6 jogos com a camisa do Flamengo e 5 jogos com o Felipe Luiz e não fez bons jogos, talvez contra o Corinthians no primeiro jogo do Felipe Luiz. Ali eu acho que o Gabigol fez até um bom jogo, para ser justo. De lá para cá, não. Longe de ser aquele Gabigol, eu não entendo essa boa vontade da grande maioria de dizer que o Gabigol voltou. Gente, o Gabigol não voltou. Está muito longe de voltar, mas muito longe mesmo. A partida de ontem do Gabigol, embora ele tenha feito um gol de pênalti, e que bom que fez, porque querendo ou não, isso dá mais confiança ao atleta, que estava 14 jogos sem marcar, ele fez um gol, beleza, mas a atuação em si foi horrível, gente, horrível. Lento, sem velocidade, sem noção de campo, impedimento aí, sem noção tática, sabe? Você vê que o jogador, o Gabigol, ele tá fora de ritmo dos demais atletas. Parece que ele caiu hoje no Flamengo e está fazendo a sua estreia hoje no Flamengo, mas não é assim. Tem que voltar a ser o velho e bom Gabigol. Enquanto isso, o Felipe Luiz, e de maneira brilhante, busca uma outra opção. Viu no Gonzalo Plata. Eu acho uma baita opção. Primeiro, tem velocidade, tá? Tem drible, tem arranque. Foi o que o Felipe Luiz falou aí. Se ele começar a pegar uma noção de como joga o 9, Gabigol, você vai perder essa vaga. Porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar, ele tem 9 jogos, poucos minutos em campo com a camisa do Flamengo, já fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso dá mais confiança, e é óbvio que ele está doido para se tornar titular na equipe do Flamengo. Como o Tite gostava de dizer, o campo fala. Então, abre o olho, Gabigol, você pode perder a vaga de titular. Lembrando que você tem poucos dias para provar que merece a renovação de contrato com o Flamengo. E por falar em gols, o Flamengo superou os 100 gols em 2024. São 101 gols, para ser mais exato, tá? Na partida de ontem. Em 65 partidas, 25 jogadores diferentes do elenco marcaram as redes adversárias. O top 5, Pedro continua em primeiro, obviamente, 32 gols em 45 jogos, nossa, um número absurdo. Arrascaeta, 9 gols em 43 jogos. Bruno Henrique, 8 gols em 50 jogos. Cebolinha, 6 gols em 32 jogos. Luiz Araújo, 6 gols em 52 jogos. Olha isso. O Gabigol vem logo depois, 6º colocado aí no ranking de artilharia dos jogadores do Flamengo, com 5 gols, gente. É muito pouco. É muito pouco. Me desculpa vocês que defendem o Gabigol. Tá boa, mas eu preciso ser honesto. Eu preciso fazer uma análise fria e sincera. A temporada do Gabigol é ridícula, gente. É ridícula. Bom, se você pensa diferente, fique à vontade, pode comentar aí também. Tamo junto, uma ótima semana a todos vocês. Beijo. Volta no Palmeiras, Leila Pereira anuncia a desistência da contratação de Gabigol. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e explica também como é que o Corinthians jogou pelo ralo 300 milhões de reais somente nesse ano. Bora te atualizar sobre o São Paulo cada vez mais distante do objetivo de jogar Libertadores na fase de grupos. Conto também se Fernando Diniz pode ser demitido na próxima quarta-feira, pressão gigante no Cruzeiro.
para completar recorde no Botafogo, novidades sobre a SAF da Portuguesa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e uma goleada impressionante do Barcelona em cima do Real Madrid na casa do Madrid. E aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, a líder mundial no segmento de apostas esportivas. Os caras são simplesmente patrocinadores da Champions League e do programa do Nicola. E a coisa tem funcionado muito bem pra gente. Começamos com uma banca de R$200 e hoje ela já é de R$1.660, graças às dicas que eu tenho passado para vocês. A minha sugestão para esse domingo é uma múltipla com 5 jogos, imaginando a vitória do Chelsea contra o Newcastle, da Lazio contra o Genoa, do Bayern de Munique, que precisa vencer no fim do primeiro tempo e no fim do jogo o Bochum. Precisamos da mesma situação do Benfica em relação ao Rio Ave, além da vitória do Braga contra o Farense. Se esses 5 resultados acontecerem, os meus R$60 apostados vão se transformar em 481. É uma sugestão para você fazer sua fezinha nesse domingo. Para participar na Bet365 é super simples, link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Clique em qualquer um deles, faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio do canal da Nicola. É sempre importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar com toda a responsabilidade de forma recreativa. A ideia não é ficar milionário, muito pelo contrário, e sim se divertir às custas do futebol. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Jair Ventura não é mais o técnico do Juventude, ele foi demitido depois da derrota por 4-2 para o Flamengo no Maracanã. Juventude que vem numa sequência grande sem vitórias e inclusive caiu para a zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 34 pontos. Autor de um dos gols da vitória do Grêmio contra o Atlético Goianiense, Soteldo segue causando nas noites gaúchas. E quem fez essa revelação foi Renato Gaúcho. O treinador do Grêmio disse o seguinte após a vitória contra o Dragão, abre aspas, não é fácil trabalhar com o Soteldo, mas eu sei lidar. Todo o trabalho que ele dá em dobro para os adversários. Fecha aspas. Soteldo, que pertence ao Santos, está emprestado até dezembro, mas não permanecerá no Grêmio. Por falar no Santos, queria contar que o Peixe venceu o São Paulo por 3-2 na primeira partida final do Campeonato Paulista Sub-17. O jogo aconteceu na casa do Santos, a volta será no CT de Cotia. Para completar, preciso falar sobre a goleada de 4-0 do Barcelona contra o Real Madrid em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Lewandowski fez 2, Rafinha e Lamine Yamal completaram o placar. Imagina você receber o seu principal rival em casa e tomar um 4-0. Foi isso que o Barcelona impôs ao Real Madrid nesse sábado. Para completar o giro de notícias e informação internacional, vocês lembram do Balotelli, né? Especulado no Corinthians, no Flamengo, ele enfim está empregado novamente. Desde junho, quando deixou o Adana Demirspor da Turquia, o atacante italiano vinha sem jogar. E ele fechou durante esse final de semana com o Genoa da Itália. Vamos ver como é que ele se sai atuando de novo no futebol italiano. Preciso falar agora sobre a SAF da Portuguesa. Ao longo da semana o Estadão fez uma matéria afirmando que a Portuguesa tinha praticamente fechado uma SAF. Calma, está bem distante disso. O que a Portuguesa tem em mãos é uma proposta de uma empresa chamada Tauá Partners, em parceria com a REF, e cuja XP é interveniente, é quem está tocando a negociação. Essa oferta pode fazer com que a Portuguesa tenha, ao longo dos próximos anos, 1 bilhão de receitas por conta dessa venda de 80% de suas ações para essa SAF. Antes a Portuguesa precisa se tornar uma SAF, depois vender a SAF para a Tauá Partners e para a RIF. A proposta que será encaminhada ao COF, o Conselho de Orientação Fiscal, nos próximos dias prevê 500 milhões de reais para a transformação do Canindé numa arena, além de toda uma adequação do parque social e o restante do dinheiro, cerca de 500 milhões de reais investidos no departamento de futebol. Logo de cara a Portuguesa teria 30 milhões de reais para despesas iniciais, sendo 12 milhões quando a Lusa acionar a recuperação judicial e mais 18 milhões de reais quando ela se transformar de fato numa SAF. A RIV e a Tauá Partners passariam a ter 80%
das ações da SAF da Portuguesa, com a intenção de até 2029 devolver a Luz à primeira divisão do futebol nacional. Vale a lembrança de que em 2025 a Portuguesa disputará a Série D, a quarta e última divisão. Só para complementar, a Portuguesa que também tem uma outra oferta de um fundo inglês com dinheiro saudita, mas essa oferta foi apresentada por membros da oposição. A Portuguesa poderia ter até 1,5 bilhão de reais. A única coisa que eu torço é para que qualquer uma dessas propostas se torne realidade e a Lusa possa sair do fundo do poço. Hora de falar sobre o Botafogo, que venceu o Red Bull Bragantino. É aquela típica vitória de time campeão. Empate em 0-0 em Bragança, onde recentemente o Palmeiras deixou 2 pontos. Coisa não ia bem, o Botafogo tinha dificuldade em criar, até que no finalzinho da partida, depois de uma bola cruzada da esquerda, o Gregory, o grande jogador do Botafogo nessa partida, marcou de cabeça a vitória por 1-0, que permitiu ao Botafogo abrir 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. Os times ainda se enfrentam, na teoria, na antepenúltima rodada, mas esse jogo deve ser antecipado. E essa vitória contra o Red Bull Bragantino fez da campanha do Botafogo em 2024 a melhor da sua história, desde que o torneio passou a ser disputado em pontos corridos. O Botafogo chegou a 64 pontos, a mesma pontuação do Brasileiro do ano passado. Com uma grande diferença, o Botafogo, às 7 rodadas do fim nessa temporada, já tem mais vitórias do que no ano passado. Então, a campanha desse ano é superior à do ano passado, com a lembrança de que o Botafogo havia feito um baita primeiro turno no ano passado, dando todos os indícios de que seria campeão, com um declínio gigante no segundo turno. Pergunta que eu quero deixar para você é: você já confia no Botafogo de 2024? Dá para dizer que esse time é favorito ao título do Campeonato Brasileiro ou vai dar Palmeiras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, cada vez mais distante do sonho de jogar a Libertadores da América na fase de grupos. Você sabe que apenas os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro têm direito a escapar da pré-Libertadores. Tricolor que só empatou com o Criciúma em 1-1 em Criciúma nesse sábado, viu o Flamengo se distanciar e o Internacional ultrapassar o Tricolor. Nesse momento o São Paulo é o 6º colocado com 51 pontos, o Internacional tem 52 e o Flamengo tem 54. Como observação importante, Internacional e Flamengo têm um jogo a menos e eles se enfrentam nesse meio de semana em Porto
E aí, nação, chegamos ao fim de mais um corte com reação. Mas o papo não para por aí não, viu, gente? Com tanta coisa acontecendo, o VAR, né, estando fora aí do campeonato, esse confronto contra o Atlético promete ser eletrizante. E claro que a disputa pela vaga do titular, Gabigol tem uma pressão e tanta nas costas. Só deixa tudo mais, claro, emocionante. Se você curtiu este vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o canal. Já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sino, deixe seu like e, claro, o seu comentário. Gente, vou me despedir por aqui, mas amanhã tem mais.